Olá, eu sou Valdenor Ferreira, seu professor de Física, e nessa aula nós vamos falar sobre resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica? É uma propriedade característica de cada material que tende a impedir a passagem da corrente elétrica. Os resistores são caracterizados por uma grandeza física que mede a oposição oferecida pelas partículas que as constituem à passagem da corrente elétrica. De uma maneira geral, a resistência elétrica de um resistor depende tanto da sua natureza e das suas dimensões como da sua temperatura. Isso quer dizer que a resistência é uma grandeza variável. Os fios elétricos que fazem parte do circuito elétrico também funcionam como resistores, pois também oferecem certa resistência à passagem da corrente elétrica. Quando esses elementos são percorridos por uma corrente elétrica, produzem uma queda no potencial elétrico do circuito, consumindo essa energia por meio do efeito Joule, provocando um grande aquecimento. É comumente usado em ferros de passar, chuveiros elétricos, churrasqueiras elétricas, aquecedores, etc. Ou seja, geralmente é utilizado a resistência elétrica em aparelhos que transformam energia elétrica em calor. E a representação gráfica da resistência está nessa figura aí, como se fosse um zigue-zague. Nós temos duas leis que regem o estudo dos resistores, que são chamadas de leis de Ohm. E a primeira lei, conhecida como primeira lei de Ohm, ela diz que a intensidade de corrente elétrica que atravessa um resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica em seus terminais. A representação através de uma fórmula é essa aí, R igual a U sobre I. Esse R é o que a gente chama de resistência elétrica e a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, que é representado por esse símbolozinho aí, que é chamado, que é a letra ômega, que é a última letra do alfabeto grego, e é chamado de ohm em homenagem a Simon Ohm, que era um físico que estudou os resistores. Esse U da fórmula é o que a gente chama de tensão elétrica, ou DDP, como a gente viu em outra aula. A unidade de medida dela é o volt. E essa letra I seria a intensidade de corrente elétrica, ou simplesmente corrente elétrica, que é medida em ampere. No seu livro de física, na página 34, tem uma questão que pergunta qual é a relação entre a tensão aplicada, corrente elétrica e resistência elétrica de um resistor. É justamente a relação que está apresentando nessa fórmula ao lado. Então, a resposta é o seguinte: a corrente é proporcional à tensão aplicada e a razão entre a tensão e a corrente é constante. Os resistores que satisfazem essa condição, chamada lei de Ohm, são denominados resistores ômicos. Há uma relação matemática entre tensão, resistência e corrente elétrica. Segundo ela, a resistência elétrica R pode ser obtida dividindo-se a tensão U pela corrente elétrica I, estabelecida num resistor R igual a U sobre I, ou, como é comumente utilizada, U é igual a R vezes I. Quando a corrente elétrica é medida em ampere e a tensão em volt, a resistência elétrica é medida em ohm. No seu livro de física, na página 34, a questão 25 diz o seguinte: o resistor de um chuveiro está submetido à tensão de 220 volts e a uma corrente de 20 amperes. Determine a sua resistência elétrica. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, você tem lá que U é igual a R vezes I. Então, se U, que é a DDP, é 220, R é a resistência e a intensidade de corrente é 20,
Dividindo 220 por 20, você vai ter uma resistência de 11 ohms. Na mesma página, na questão 27, ela diz o seguinte: uma torradeira elétrica tem um resistor de resistência elétrica 11 ohms. Quando ligada a uma rede de 110 volts, qual é a corrente estabelecida no resistor? Utilizando também a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. A tensão é 110, a resistência é 11 e a intensidade de corrente será de 10 amperes. Na questão 28, também da página 34, diz que um resistor de resistência elétrica igual a 20 ohms é percorrida por uma intensidade de corrente elétrica I, equivalente a 10 amperes. Qual é a potência dissipada pelo resistor? Essa potência dissipada seria a potência perdida por conta da resistência. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, você tem U igual a R vezes I. Se se R é 20 e I é 10, U será 200 volts. Calculando a potência é igual a intensidade de corrente vezes tensão. Então, a potência será a intensidade de corrente 10, a tensão 200. Então, você vai ter uma potência de 2.000 watts, ou 2 kilowatts. A segunda lei de Ohm, ela trata das características físicas do condutor. Ela diz que a resistência elétrica de um fio condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da sua secção transversal. Então, aí você tem uma representação gráfica, onde você tem o comprimento de um fio e você tem aí a secção transversal representada. Secção, na verdade, é um corte transversal, porque ela é um corte que vai proporcionar uma área numa determinada parte do fio, certo? E por essa área vão passar vários elétrons livres, né? E isso seria a corrente elétrica. Então, quando ele diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da sua secção transversal, quer dizer que quanto maior o comprimento, maior a resistência, e quanto maior a área da secção transversal, ou seja, quanto mais grosso o fio, menor será a resistência. E tem essa letrinha aí que parece um P, que é chamada de Rho, que ela é a resistividade. Então, esse Rzão aí é a resistência elétrica, esse Rho é uma letra grega, parece um P, é a resistividade do material que constitui o fio, certo? Ela é medida em ômega vezes metro. Essa resistividade é uma característica do material. Cada elemento da tabela química, da tabela periódica, ela tem uma resistividade diferente. Esse L é o comprimento do fio, ele é medido em metros. E esse A é a área da secção transversal, que ela é medida em metros quadrados. Na página 34 do livro, a questão 26, pergunta: que fatores influem na resistência elétrica de um fio? Pela segunda lei de Ohm e por outras coisas que a gente já falou nesta aula, nós temos o comprimento, a área da seção transversal, o tipo do material, a temperatura do resistor. São todos fatores que influenciam na resistência elétrica de um fio. Na página 34 do livro, a questão 32 pede para calcular a resistência elétrica de um fio de 4 metros de comprimento e 0,4 vezes 10 elevado a menos 8 metros quadrados na área da secção transversal constituído de cobre e níquel. E pede para a gente utilizar a tabela 2 para resolver este exercício. Na letra A, como a gente utiliza cobre, a resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Usando a segunda lei de Ohm, R é igual a ρL sobre A, substituindo ρ 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, o comprimento 4 metros, e a área, ali estava 0,4 vezes 10 elevado a menos 8, a gente anda a vírgula para o lado, então fica 4 vezes 10 elevado a menos 7.
E resolvendo esse cálculo aí, você vai ter uma resistência de 0,17 ohms. Na letra B, utiliza outro elemento, que é o níquel-cromo, uma liga de níquel e cromo, não é isso? Então aqui a resistividade do níquel-cromo, que você obtém na tabela 2, é 1,1 vezes 10 elevado a menos 6 ômega vezes metro. Utilizando também a segunda lei de Ohm, R é igual a ρL sobre A. Você tem lá que o ρ é 1,1 vezes 10 elevado a menos 6. O comprimento do fio também é 4 metros. E a área 4 vezes 10 elevado a menos 7. Resolvendo toda essa equação aí, você vai ter uma resistência de 11 ômegas. O efeito Joule, que a gente já mencionou anteriormente, ele nada mais é do que um fenômeno físico no qual a passagem da corrente elétrica através de um meio resulta em um aquecimento. Esse aquecimento surge em razão das diversas colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos que constituem a estrutura cristalina do material. A potência dissipada no efeito Joule pode ser calculada pelo produto entre a tensão U e a intensidade da corrente elétrica I. Assim, P, que é a potência dissipada, é igual a U vezes I. Se você substituir a tensão U, que é R vezes I na equação, você vai ter aqui que potência é R vezes I ao quadrado. Abrindo seu livro na página 36, tem uma questão que pede para descrever o efeito Joule. Então, o efeito Joule é a transformação em um resistor de energia elétrica em energia térmica, em calor. Ocorre quando os elétrons livres se movimentam, formando uma corrente elétrica. Durante esse movimento, esses elétrons se chocam com as moléculas que constituem o condutor, causando o aquecimento. Os resistores, eles podem ser associados, e nessa aula nós vamos falar sobre dois tipos de associação. A primeira que nós temos aqui é a associação de resistores em série, que na ligação em série, todos os elementos ligados estão conectados no mesmo ramo do circuito, de modo que o terminal de um dos resistores está diretamente ligado ao terminal do próximo resistor. Quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. A resistência equivalente de uma associação em série sempre será maior que a resistência de maior resistência da associação. Então aqui a função desse tipo de associação é justamente aumentar a resistência elétrica. Então aí você tem uma representação gráfica de uma associação de resistores em série, que o resistor 1 está ligado no resistor 2, que está ligado no resistor 3. Pelo resistor 1 passa uma corrente elétrica 1, I1, e tem uma tensão 1, U1. Assim acontece com o resistor 2 com o resistor 3. Certo? E as características principais desse tipo de associação são essas. Em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente é igual à soma de todos os resistores que compõem a associação. Então, para você obter a resistência equivalente, RE, é só você somar a resistência do resistor 1 mais a resistência do resistor 2 mais a resistência do resistor 3. Se tiver um quarto resistor, um quinto resistor, um sexto, ou seja, N resistores, você vai somar todos esses resistores para obter a resistência equivalente. A segunda característica diz respeito à corrente elétrica, que passa em cada resistor da associação é sempre a mesma. Ou seja, a intensidade de corrente no resistor 1 é a mesma intensidade de corrente no resistor 2, a mesma no resistor 3 e assim por diante. É a mesma intensidade de corrente na associação inteira. E a terceira e última característica diz respeito justamente à tensão elétrica entre os terminais, que a tensão no gerador elétrico é igual à soma de todas as tensões nos resistores. Ou seja, a tensão no resistor 1 mais a tensão no resistor 2 mais a tensão no resistor 3 e assim por diante, quantos resistores tiverem na associação.
Uma outra associação que nós temos é a associação de resistores em paralelo. Ligar resistores em paralelo significa basicamente dividir a mesma fonte de corrente de modo que a tensão em cada ponto seja conservada. Dessa forma, a resistência equivalente de uma associação em paralelo sempre será menor que a resistência de menor resistência associada. Ou seja, enquanto a associação em série aumentava a resistência, na associação em paralelo você diminui a resistência. Aí está a representação gráfica de uma associação em paralelo. Observe que é chamado paralelo porque os resistores são colocados um do lado do outro e não em seguida, como na associação em série. E as características que precisamos aprender são justamente essas. Que, para calcularmos a resistência equivalente na associação de resistores em paralelos, fazemos a soma do inverso das resistências individuais. Como é que dá essa soma do inverso? O inverso do resistor equivalente é igual o inverso do resistor 1 mais o inverso do resistor 2 mais o inverso do resistor 3 e assim por diante. À medida que você vai somando resistores, vai diminuindo a resistência equivalente. Segunda característica, que a corrente no resistor equivalente é igual à soma das correntes dos resistores. Então, a intensidade da corrente no resistor 1 mais a intensidade da corrente no resistor 2 mais a intensidade de corrente no resistor 3 e assim por diante você vai somando. E a última característica é justamente relativa à tensão, esse U, que as tensões são iguais em todos os resistores. Então, a tensão 1 é igual à tensão 2, que é igual à tensão 3 e assim por diante. Nesta aula, nós vamos resolver apenas uma questão envolvendo associações de resistores, uma questão teórica que está na página 45, que é a questão número 42, que diz o seguinte: analise as afirmações a seguir e indique a alternativa verdadeira. A primeira afirmação diz que, na associação em série de resistores diferentes, a corrente elétrica é maior naquela cuja resistência elétrica é menor. Essa afirmação é falsa, certo? Na segunda afirmativa, diz que na associação em paralelo de resistores iguais, a voltagem é a mesma em seus terminais. Quando se fala em voltagem, é a tensão, é a DDP. Então, é uma característica da associação em paralelo. A tensão é a mesma em todos os resistores. Então, essa afirmação é verdadeira. Na terceira, na associação em paralelo de resistores iguais, a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Se os resistores forem iguais, sim, a corrente vai ser igual. Então, também é verdadeira. Como nós temos apenas uma afirmativa falsa, a resposta correta é a letra A, que diz que somente um é falsa. Essa foi a nossa aula sobre resistores. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre a associação de resistores, onde nós vamos resolver algumas questões envolvendo associações com cálculos e tudo mais. E eu espero que vocês possam ver e rever essa aula quantas vezes for possível. Eu espero que vocês possam fazer as anotações no caderno de vocês e enviar as atividades dentro do prazo que foi estipulado. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.